Oi, hoje a gente vai fazer sabão natural e a gente vai fazer sabão natural da maneira como as nossas avós, bisavós faziam, né? É um sabão nada industrializado, ele é feito com óleos vegetais ou óleo animal ou gordura vegetal e uma solução básica. Lembrando das aulas de química, as soluções básicas, elas têm um pH acima de 7. Então, por exemplo, no passado, nossas avós, bisavós, elas usavam cinzas e deixavam na água. Essas cinzas com a água se transformavam em uma solução básica, com pH acima de 7. Na Idade Média também, por exemplo, era usado ureia, xixi mesmo, né? Para fazer o sabão. E hoje em dia a gente usa o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica. Muita gente fica surpresa quando vê que o sabão natural ele é feito com soda cáustica, né? Fala, nossa, mas eu vou tomar banho com soda cáustica? Como que funciona? E não é bem assim. Então, só pra gente lembrar das aulas de química, como que é feito o sabão, né? Então, a gente tem as moléculas de gordura e tem as moléculas dessa solução básica, né? Quando elas se juntam, os óleos com essa solução básica, essas moléculas se transformam em sabão, né? Então, o que vai acontecer nessa receita é que a gente vai pegar uma certa quantidade de óleos vegetais, que eu vou usar só óleos vegetais, uma quantidade da solução básica, que no caso é o hidróxido de sódio, e quando essas moléculas se unirem, elas vão virar sabão e glicerina. Na receita de sabão, especificamente, a gente usa uma calculadora, que é específica para isso. Essa calculadora, a gente já pode deixar ela ajustada para ter um excedente desses óleos vegetais. Então, quando as moléculas, né, se unem, a solução básica com o óleo, sempre vai ter uma quantidade um pouquinho maior de óleo, e os óleos que a gente utiliza nessa receita, com esse excedente, é isso que vai hidratar a nossa pele. Então, por isso que geralmente a gente usa óleos vegetais e que muita gente fala, nossa, mas fazer sabão natural fica muito caro. E às vezes fica mesmo. Mas eu vou dar umas dicas pra gente fazer o sabão de uma maneira mais barata, tá? Ele fica justamente por isso, porque os óleos excedentes, eles têm que ser bons, eles têm que ser de qualidade para poder nutrir sua pele. Uma outra questão também é que para o sabão ficar durinho, fazer bolha e limpar direito a pele, para não ser aquele sabão que deixa tudo meio encebado, engordurado, a gente também tem que usar óleos que têm propriedades específicas para cada um desses itens. Então, por exemplo, o óleo de coco, que na verdade a gente pode usar o bagaço do coco. Você não precisa comprar óleo extra virgem como esse daqui, que na verdade eu nem acho que ele é muito extra virgem, mas tudo bem. Tem alguns lugares que vendem a gordura do coco e é muito mais barato, que é o processo antes de fazer o óleo extra virgem de coco. Né? O óleo extra virgem, geralmente, sei lá, um potinho de 300 gramas você paga uns 20 reais. A gordura de coco não, você vai pagar muito menos, você vai pagar menos da metade com isso. Às vezes é um pouco difícil de achar, mas encontra. Também no passado, as pessoas usavam gordura de coco, né? Banha de porco e a gordura de coco para cozinhar. Usavam muito a gordura de coco para cozinhar e isso caiu um pouco em desuso. Então, o óleo de coco ou a gordura de coco tem propriedades que vai fazer com que o sabão tenha bolhas, condicione melhor a pele também. Um outro óleo que é muito usado, eu tenho um restinho aqui, vou usar mais um poucão que eu tenho aqui. E esse daqui é o óleo de palma.
Tem uma questão ambiental com relação ao óleo de palma. Então, tem algumas marcas de óleo de palma que elas são certificadas. Na época eu comprei de uma dessas, eu comprei uma caixa de 13 quilos para ficar mais barato. Mas vocês também encontram óleo de palma no supermercado. E esse óleo, ele serve para deixar o sabão duro, né? Porque tem sabão que fica meio molenga. Tem gente que usa também mais soda cáustica, por exemplo, ou hidróxido de sódio, né? Para deixar o sabão durinho. Só que não é bom porque também o sabão pode ficar muito alcalino e deixar a sua pele mais ressecada. Vai limpar, mas vai deixar a sua pele mais ressecada. Então, esse óleo de palma, ele tem propriedades que servem justamente para isso, para deixar o sabão um pouco mais duro. E a gente vai usar também o azeite de oliva, que também é um pouco caro. Eu já comprava em grande quantidade para ficar mais barato, mas o óleo de oliva, que é mais adequado para fazer sabão, também não é o extra virgem. É, na verdade, o bagaço da oliva, né, da azeitona. Então é a última extração, assim, é o bagaço que é chamado de pomace. Em alguns desses vidros tem escrito lá, azeite de oliva pomace. Eu não sei direito como pronuncia, tá? Pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas é isso. Então, para a gente fazer uma primeira receita, são usados esses 3 óleos: o óleo de coco, o óleo de palma e o de oliva. Existem várias outras receitas e você pode fazer receitas com tudo quanto é tipo de óleo. Tem muita gente, por exemplo, que faz sabão natural para cozinha e que usa óleo de cozinha usado mesmo, né? Nesses que a gente usa para fritura, ou sei lá, banha. Tem muita gente que usa esses óleos para fazer sabão e geralmente esse sabão ele é muito bom para usar na cozinha, né? Para lavar louça e tal. Então esse sabão é muito bom e geralmente é muito utilizado nesse sentido, assim, na cozinha. Agora, o sabão pra gente usar no banho ou pra pele mesmo, é legal que tenha óleos de qualidade para deixar nossa pele hidratada. Eu vou falar pra vocês que eu sou muito suspeita, eu já faço esse sabão há uns 8 anos e quando eu fico sem, quando eles acabam, eu sinto muita falta, minha pele reclama, assim, porque o sabão do supermercado, qual que é a questão dele, né? Eles usam muitos elementos que agridem o meio ambiente, né? Por exemplo, lauril, tem muitos metais pesados ali. Então são usados muitos elementos químicos que agridem o meio ambiente, né? Polui a água. E para que esse sabão do supermercado possa limpar a sua pele e ao mesmo tempo hidratar, né? É um sabão que fica muito alcalino e para que essa alcalinidade se diminua, eles colocam muitos outros elementos químicos a condicionar a tua pele, mas que também não vai hidratar de uma maneira que tua pele vai absorver bem, né? Então a minha sensação quando eu uso o sabão do supermercado é que minha pele fica super ressecada e aí eu sempre tenho que usar hidratante, por exemplo, para que ela fique mais hidratada, né? Então eles usam na indústria para fazer o sabão do supermercado muito mais elementos químicos para poder criar essa ideia de hidratação da pele. Que na verdade eu acho que nem hidrata de verdade, sabe? Eu gosto muito desses óleos vegetais porque dá uma sensação de que hidrata profundamente a sua pele. E a nossa pele absorve tudo, né? Tanto que tem remédios que eles são de uso tópico, mas que a gente absorve no organismo, né?
nossa pele vai absorver todos esses produtos que são colocados ali. Então eu também comecei a fazer sabão porque eu sou um pouco alérgica, eu tenho muitas alergias. Tem alguns sabões, especialmente esses que são feitos só com glicerina, que você derrete a glicerina e coloca na forminha, que me dão muita alergia, assim, eu não posso nem passar perto praticamente, que eu já começo a me coçar toda, né? Então, até o jeito que eu comecei foi por aí, em derreter a glicerina. Aí, depois que eu descobri esse jeito que é o mais tradicional mesmo de fazer sabão natural, fazer desde a raiz, eu não parei mais, porque fica muito bom mesmo, tá? Então, os óleos, né, eu já falei que são esses que a gente vai usar. O hidróxido de sódio, ele tá num saquinho aqui dentro, não vou tirar, mas é o hidróxido de sódio em escamas. Depois eu vou mostrar certinho como que a gente vai trabalhar com ele, tá? Mas a gente vai fazer a receita, vai ver a quantidade, quantas gramas a gente vai usar de hidróxido de sódio e quantos ml a gente vai usar de água. E aí a gente vai pegar a água e vai despejar aos poucos essas escamas do hidróxido de sódio na água. Ao mesmo tempo, esse hidróxido de sódio, as escamas vão começar a se diluir e a água vai esquentar muito. Então, essa solução, além de ser muito perigosa, porque ela esquenta muito rápido, ela também é altamente tóxica, né? Então ela não pode, tem que tomar muito cuidado para não deixar cair nenhum pinguinho na sua pele, porque vai destruir sua pele, vai começar a corroer, né? E quando você for despejar o hidróxido de sódio na água, você tem que ficar distante e não inalar o odor de uma fumaça que sobe na hora. Então é muito tóxico mesmo e a gente tem que tomar cuidado. O ideal é deixar num lugar arejado para deixar essa fumaça sair e esperar a solução esfriar, tá bom? Então, já falando nisso, a gente vai usar alguns equipamentos de proteção, né, como a luva. É imprescindível usar a luva, tá? Porque em todo o processo, se cair um pinguinho dessa mistura que a gente vai fazer na nossa pele, vai machucar. Caso isso aconteça, você esteja desprotegido de alguma forma, no local onde caiu o pingo, a gente vai usar vinagre, tá? Porque vinagre corta o efeito do hidróxido de sódio, tá? Então ele vai cortar o efeito dessa solução básica. Eu vou usar também uma blusa de manga comprida, para proteger os braços mesmo, o peito, e tem gente até que usa óculos. Bom, nós vamos usar também uma balança de precisão, fundamental, uma panela para colocar os óleos e as gorduras aqui, e vou usar também um óleo essencial, tá? Esse daqui é o óleo essencial de lavanda, mas se vocês tiverem outros óleos essenciais em casa, vocês podem usar também. Esse meu de lavanda, eu já comprei o litro dele, para facilitar, né, porque eu usava bastante. E a gente vai usar uma espátula e a gente vai usar também alguns elementos como corante, ou se vocês quiserem colocar ervas ou algum outro ingrediente para fazer um esfoliamento na pele. Então, todos os ingredientes que a gente adicionar na receita, eles vão ter algum efeito para a pele, né? Aí vale pesquisar, né? Pesquisar também sobre o aromaterapia, sobre as propriedades dos óleos essenciais, que eles vão no final do processo, depois eu vou explicar isso. E também desses elementos que esfoliam a pele. Por exemplo, tem gente que coloca café, que já fica com um cheirinho, então muitas vezes nem precisa usar o óleo essencial. E eu vou usar, por exemplo, canela, que canela também dá bastante aroma, e a canela ela estimula um pouco a pele, então eu gosto muito do sabão de canela. Como esfoliante, dessa vez eu vou usar também sal grosso,
Vou usar sal grosso em uma receita menor. E vou usar como corante o hibisco em pó, tá? Então eu vou fazer uma massa, uma receita, e depois eu vou fazer 3 tipos de sabão, né? Vou fazer esse de hibisco com óleo essencial de lavanda, vou fazer o de sal grosso com um pouquinho de argila para dar cor, e vou fazer um de canela. Bom, tem outros tipos de óleo também que a gente pode usar. Por exemplo, tem óleo de pequi, né? Que aqui na região do Centro-Oeste a gente costuma encontrar com mais facilidade. Eu tenho aqui um pouquinho, por exemplo, desse óleo de semente de abóbora. E tem o óleo de rícino. O óleo de rícino é muito bom e ele é usado para fazer um sabão que ele funciona como shampoo. Depois eu posso gravar um vídeo para explicar como fazer shampoo em barra. E para finalizar, a gente vai usar também umas forminhas. Tem que ser forminhas, eu gosto de usar forminhas de plástico, ou se a gente for usar uma forma de papelão, que nem essa caixinha aqui, é importante que a gente forre ela por dentro com plástico, que é para o sabão não grudar na parede da caixinha de papelão e para facilitar a gente desenformar, né? Então eu vou usar essa caixinha aqui, vou usar esse potinho que tem até uma textura aqui na lateral, que vai ficar bonitinho. E eu vou usar essa baciazinha pequena também para fazer uma receita redonda. Bom, essa daqui é uma página que se chama Soap Calculator e ela serve para fazer cálculo de receitas para a gente fazer sabão natural. É muito legal porque tem uma quantidade incrível aqui de tipos de óleos, de diferentes óleos, e coloca a porcentagem ou a quantidade de óleos que você pretende usar nessa receita. E no final ele vai te dar um resultado do quanto de hidróxido de sódio e água você tem que usar na receita, além de mostrar as propriedades que esse seu sabão vai ter. Então eu vou começar por aqui, o tipo da solução básica que a gente vai usar, né? Então no caso, ele tem hidróxido de potássio e o hidróxido de sódio, né? O NaOH. Então a gente vai usar o NaOH. Aqui no tipo de peso, a gente vai usar gramas, né? No caso, hoje eu vou fazer 1.500 gramas. Esses dois aqui, a porcentagem de água por óleo, a gente sempre deixa nesse 38, que ele já aparece aqui como um padrão, a gente deixa aqui. E esse superfat aqui, a gente sempre deixa mesmo em 5%. O que é esse superfat? É aquele excedente de gordura que fica depois que as moléculas do hidróxido de sódio se unem com as moléculas da solução básica. Então, isso daqui é um excedente de óleo e é isso daqui que vai hidratar a nossa pele. Agora, aqui embaixo, a gente vai usar essa coluna com os óleos que a gente vai usar dessa vez. E a gente vai adicionar esses óleos e vai colocar a porcentagem de cada um dos ingredientes aqui. Então, vamos lá. Nós temos oliva, aqui, olive oil. Infelizmente está em inglês, eu ainda não encontrei uma calculadora em português, então eu vou mostrar o que eu encontrei mesmo, né? Aqui dá pra gente ver, ó, que quando a gente clica nos diferentes óleos, essa numeração se altera, né? Então, ó, aqui no óleo de oliva, por exemplo, ele mostra quanto que o óleo de oliva deixa o sabão durinho, quanto que limpa, quanto que condiciona, né? Ele condiciona bastante, ó, deixa a pele bem hidratada. Quanto que ele faz de bolha? Ó, 0, né? Então eu vou adicionar aqui oliva. O que mais que a gente vai colocar? O óleo de palma, né? Vou colocar aqui óleo de palma. E a gente vai usar também o óleo de coco,
tá aqui em cima. Então eu vou colocar, colocar esse primeiro aqui, o óleo de coco. E agora a gente vai para porcentagem. O que acontece? Cada um desses 3 óleos que eu falei para vocês, eles são meio que fundamentais para fazer uma base de um sabão durinho, que faz bolha, que limpa bem, que condiciona. O ideal é que a gente não coloque menos do que 20% de cada um desses. Se a gente colocar menos de 20%, a receita vai desandar. Tá? Então, por isso que eu falo que esses 3 óleos, eles se estruturam muito bem juntos e para outras receitas também. E a gente não pode colocar menos que 20% para cada um. Tá? Então, eu vou colocar aqui o óleo de palma, eu vou colocar 30. O de oliva, eu vou colocar 40. E o coco, eu também vou colocar 30. Então, 40 com 30, 70, 100. E aí, aqui embaixo, a gente clica nesse Calculate Recipe. Embaixo, a gente clica nesse View or Print Recipe para a gente ver como ficou a nossa receita. E aí, aparece aqui, ó, o total em gramas, né, 1.500, nananana. E aí, aparece a quantidade, né, em água que a gente tem que colocar, a quantidade de soda cáustica e de óleos. E o que é muito interessante é que aqui embaixo ele vai apresentar uma prévia das características do sabão, né? Então aqui tem por exemplo, a gente vê, ó, hardness, né? Se ele vai ficar durinho, se ele vai limpar, se ele vai condicionar a pele. Ele já tem aqui uma unidade que a gente pode ver se essa numeração da nossa receita se encaixa dessa variação aqui, para ver se ele vai alcançar uma quantidade suficiente para cada uma dessas características, né? Então, ele vai ficar durinho, tá dentro do padrão, ele vai limpar dentro do padrão, ele vai condicionar também, vai fazer bolhas. Então tá ótimo, né? A gente vai usar mesmo essa receita. Bom, então a gente vai começar a pesar, né, os ingredientes. Já coloquei aqui na tara certa, né, que eu vou usar gramas. E vou começar a adicionar, vou começar pelo óleo de palma. Tá aqui nossa receita, que acho que não dá pra ver direito. O óleo de palma são 450 gramas, vou começar. Eu vou zerar a balança, né? Ela tá com o peso da panela, mas eu vou zerar. E tenho que colocar aqui 450 gramas. Agora o oliva. Bom, agora a gente vai medir a água, né? Só pra mostrar que tá zerado em gramas. A gente vai colocar 570 gramas. Então, vamos lá. Agora nós vamos medir a soda cáustica, né? Eu usei um vidro aqui, que a gente vai colocar o hidróxido de sódio em escamas, né? E eu quero mostrar pra vocês que nesse momento é bem importante já usar as luvas. Eu também já tô com a minha blusa de manga comprida. É imprescindível usar as luvas agora. E eu também coloquei uma máscara, já que a gente tá nessa fase de Covid, né, do coronavírus. É legal a gente usar uma máscara, porque na hora que a gente despejar as escamas dentro do vidro, dentro do recipiente, vai subir um pozinho. E a gente tem que cuidar com esse pozinho, tá bom? Estamos aqui, então, no momento em que a gente vai misturar a água e a soda cáustica, tá? Esse momento é bem perigoso.
né? Porque a gente não pode jamais colocar a água dentro do pote de soda cáustica. É sempre colocar aos pouquinhos a escama, despejar aos pouquinhos na água e ir misturando com uma colher, de preferência de inox ou uma colher de pau, mas jamais usar recipientes de alumínio, tá? Porque o alumínio reage com o NaOH e pode causar uma explosão, tá bom? Então, jamais usar materiais, utensílios, panelas, recipientes de alumínio, tá bom? Sempre usar vidro, plásticos muito resistentes ou inox, certo? Então, eu quero que vocês observem bem que eu vou despejar aos poucos as escamas de NaOH aqui dentro da água e a gente tem que ficar bastante atento para ver se as escamas não vão ficar granuladas. O ideal é que elas se dissolvam por completo nessa mistura, então por isso que a gente vai fazer devagar e vai mexendo. Mas vocês vão perceber também que essa água vai ficar um pouco turva e que vai começar a sair fumaça. Por quê? Porque essa água vai elevar a temperatura. Ela vai chegar a 100 graus Celsius e vai sair uma fumaça que é tóxica. Então a gente não pode ficar com a cabeça em cima do recipiente, a gente tem que ficar meio distante, sempre deixar o corpo distante e estar em um local ventilado. Depois que a gente despejar todo esse recipiente aqui, todo o granulado de soda cáustica, a gente vai manter esse recipiente num lugar arejado, distante, para esperar a temperatura baixar. Então a temperatura vai chegar a 100 graus Celsius e a gente vai deixar ela esfriando até chegar na temperatura ambiente. Então demora um pouco, né? Dá um pouco de trabalho por causa disso, tem que ficar esperando, mas tem que ter paciência para fazer esse tipo de sabão mesmo, tá bom? Não tem jeito. Então vamos lá. Bom, enquanto os óleos estão esfriando e o hidróxido de sódio também está esfriando, a gente vai preparar os recipientes antes de fazer a mistura. Então, eu já separei aqui as caixinhas, né? E dentro dessa caixinha, dessa receita, eu coloquei o pó de canela e misturei um pouquinho também de óleo essencial de laranja, que é esse aqui, né? E aqui atrás está o óleo essencial de lavanda, que eu coloquei já aqui junto com o pó de hibisco. Ele é um pouquinho granulado, então vai dar um efeito estimulante no sabão. E já coloquei também um óleo essencial ali. Nesse outro aqui, que vai ser um sabão com sal grosso e argila negra, não coloquei o óleo essencial ainda junto com a argila negra, que é para a argila não começar a endurecer, né? Então, primeiro eu vou tingir e aí, por fim, é que eu vou colocar o óleo essencial e vou acrescentar o sal grosso também. Por que a gente coloca o óleo essencial no fim? Porque vocês vão ver na próxima etapa, que é o momento em que a gente vai misturar os óleos vegetais com o hidróxido de sódio, é esse o momento em que as moléculas vão se unir e vão começar a virar sabão e glicerina. Vocês vão ver até que a consistência da massa, ela fica um pouquinho mais grossa, né? Fica tipo uma massa de bolo. Quando chega nessa consistência, é porque já tá pronto pra gente colocar nos recipientes, tingir e colocar o óleo essencial. Então, o óleo essencial vai nesse momento porque a reação, o momento em que o óleo vegetal e o hidróxido de sódio se unem para fazer sabão e glicerina, todas as moléculas já se uniram. Então, tem poucas moléculas da soda cáustica para se unirem com o excedente de óleo que está ali. Porque se a gente colocasse o óleo essencial antes, é como se o hidróxido de sódio fosse comer essas moléculas, né? E iria perder
até o odor com mais rapidez. E não é isso que a gente quer. Bom, como a gente não tem termômetro, né? Tô vindo aqui de vez em quando e coloco a mão na panela para ver se já deu uma esfriada, para ver se ele chega à temperatura ambiente. Então a gente vai esperar o óleo chegar na temperatura ambiente e também a solução do hidróxido de sódio com água que a gente fez ali do lado. Quando chegar na temperatura ambiente, a gente já pode misturar o óleo com o hidróxido de sódio. Bom, então a gente está aqui, né? Aqui está a solução de água com hidróxido de sódio. Eu estou usando luvas, né? Não deixem de usar luvas nesse momento. E aqui estão os óleos, né? Já esfriou. Dá para ver aqui, ó, que eles estão todos diluídos e misturados. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou despejar esse óleo na solução de hidróxido de sódio e eu vou usar uma colher de pau para mexer. Na verdade, eu costumo usar um mixer para misturar mais rápido e fazer com que o processo de união das moléculas de hidróxido de sódio com o óleo acelere, tá? Só que o meu mixer não está aqui hoje. Então, eu vou misturar mesmo com a colher de pau e vocês vão ver que logo que eu despejar o óleo nessa solução, ele já vai começar a ganhar uma textura, né? E daí eu vou misturar e quando ele ganhar uma consistência de bolo, de massa de bolo, quando a gente bate, é o momento de a gente passar essa massa para a forma e misturar com os corantes, com os elementos que vão fazer o esfoliamento e também o óleo essencial, tá? Quando ele ganhar essa consistência de bolo que eu falei, é sinal que as moléculas já se uniram e já começaram a fazer o processo de saponificação. Iniciaram, né, o processo de saponificação. Então vamos lá. Misturar bastante. Caso caia um pingo de gota do sabão na pele de vocês, tentem passar vinagre no mesmo instante para não agredir a pele de vocês, para não corroer nem nada. Olha, já tá engrossando, mas falta mais. Nossa, o cheiro, gente, é maravilhoso. É maravilhoso esse cheiro. Simplesmente amo. Ó, já tá engrossando um pouco mais. Antes de ele ficar completamente grosso, eu vou misturar os corantes e os elementos que vão fazer a esfoliação, tá bom? Que senão fica muito difícil de misturar. Bom, eu vou fazer primeiro esse daqui do hibisco, que eu coloquei já o óleo essencial de lavanda. E agora eu vou despejar um pouco do nosso sabão aqui. Deixar bem misturadinho. Não dá pra ver, né? Tá dando pra ver agora. Aqui. Esse do hibisco eu quero fazer como se fosse um marmorizado. Então eu já misturei uma parte do sabão todo com o hibisco. E agora eu vou despejar o sabão puro, normal, do jeito que ele tá. E vou dar uma misturada aqui pra fazer esse marmorizado. Vou despejar aqui. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui assim. Pra fazer esse marmorizado. Aí, assim tá ótimo. Então agora o próximo, eu vou misturar nessa caixinha a canela com o óleo essencial de laranja.
Agora eu vou despejar um pouquinho mais. Fazer uma pausa para completar o outro, que é este daqui com argila negra. Vamos fazer aqui. Tampar. Este último que sobrou, eu vou colocar todo o restante do sabão aqui. Bom, a próxima etapa agora, vocês estão vendo que as caixinhas estão aqui tampadas, né? Eu vou tampar também essa outra. E daí eu vou colocar por cima uma toalha. Essa toalha é bem importante, e é bem importante essa última etapa que a gente está fazendo aqui, que é colocar um tapete por baixo, né, dessas caixinhas, e tampar elas por cima, porque agora a gente vai deixar o sabão por 24 horas descansando aqui. E essa toalha serve para não deixar que o calor se dissipe. Então, ainda por 24 horas, o sabão vai continuar a fazer o que a gente chama de processo de saponificação. Esse processo de saponificação, a gente consegue perceber visivelmente quando a massa ela passa para um estado meio translúcido. É um processo de geleificação do sabão, e que significa que as moléculas continuam a se unir para formar o sabão e a glicerina. Então, durante esse processo, é bem importante que o calor não se dissipe, né? Então, daqui a 24 horas eu volto e a gente vai ver que o sabão vai entrar num estado sólido. E aí, depois disso, a gente tem que deixar esse sabão secar por 30 dias. No mínimo 20, né, dias. E ao longo desses 20 dias ele vai curar e vai ficar totalmente durinho e vai terminar por completo todo esse processo de união das moléculas para virar o sabão. Se a gente utilizar o sabão antes, pode correr o risco de ainda ter as moléculas do hidróxido de sódio separadas. E isso pode deixar o sabão muito alcalino e pode agredir a nossa pele. Então, por isso é bem importante esperar esses 20 dias para que todo o processo, todo o ciclo se conclua. Bom, passadas 24 horas, a gente vai agora cortar o sabão. E para isso, eu vou usar ainda as luvas, né? Porque o processo de saponificação ainda está sendo feito. Então, se a gente tocar no sabão, vai machucar muito a nossa pele. Então, imprescindível usar as luvas agora, tá?
E eu vou começar a desenformar aqui. Ó, ele já tá bem durinho, bem mais durinho do que ontem. E a gente corta. Tá aqui.